E aí, tudo bem? Continuando então a discussão sobre a série de Fourier e o cálculo dos coeficientes de Fourier, a gente chega num ponto em que é interessante começar a se considerar o que acontece quando a gente tenta calcular a série de Fourier de uma função par, a série de Fourier de uma função ímpar, e se isso tem diferença, alguma diferença detectável, quando se compara com uma função que não é nem par nem ímpar. E então, pode ser interessante a gente começar a definir matematicamente o que vem a ser uma função par e uma função ímpar. Então, vou escrever aqui o seguinte: o que é uma função par? Como que a gente define uma função par? A gente vai dizer o seguinte, que f de t é par se f de menos t é igual a f de t quando t pertence ao domínio de f. E então, essa definição é uma definição até muito simples e talvez dois exemplos muito recorrentes de função par. Um deles é a função constante, pelo menos um deles. Função constante é muito usual se falar. Então, eu vou colocar aqui, esse é o t, esse é o f de t. Então, se a gente considerar a f de t igual a 3, por exemplo, uma função com valor constante igual a 3, essa função ela é uma função par. Por exemplo, se você considerar aqui, acho que assim está legal, o t igual a 2, se você vier aqui conferir qual é a f de 2, bom, a f de 2 é 3, visto que essa função é constante para qualquer input, qualquer entrada que você der para ela, ela vai te responder 3. E se você checar aqui a f de menos 2, então se você checar aqui a f de menos 2, a f de menos 2 também é 3. E a f de 10 é 3, a f de menos 10 é 3, a f de 5 é 3, a f de menos 5 é 3. Então, ela vai apresentar essa simetria aqui. A f de menos um valor é igual a f do outro valor. Então, a f de menos um valor é igual a f daquele valor. Então, você tem essa simetria que foi apontada, né? A f de menos t é igual a f de t, e é isso que define a função par. E o outro exemplo que às vezes, inclusive, vem à mente das pessoas antes da função constante, às vezes a gente discute, a pessoa pensa nela antes da função constante, é a função quadrática. Então, aqui é o t, aqui é f de t, no eixo vertical. Então, a gente tem a função, a parábola, né? Estudada bastante no ensino médio. Na verdade, aqui, eu vou manter o padrão de deixar a função nessa outra cor aqui que para mim aparece tipo um amarelo, um laranja, um dourado. E então, salvo pequenas distorções aqui porque eu fiz o desenho à mão, se você calcular a 2, né, a f de 2 então vai resultar em 4. Então a f de 2 aqui está fora de escala, ok? Mas a f de 2 é 4. E se você calcular a f de menos 2, ela vai dar 4 também. Esse aqui é o menos 2 e a f de 2 ela vai dar 4 também. Então, mais ou menos aqui. Então aqui a f de t igual a t ao quadrado é um outro exemplo de função par. E daí é interessante ver que a função par apresenta uma simetria em torno, né, desse eixo vertical. A função par apresenta uma simetria ao redor do eixo vertical. Você vai ver que a função do lado esquerdo, ela meio que se repete do lado direito e vice-versa. A função do lado direito se repete do lado esquerdo. Essa, então, é uma característica geométrica das funções que a gente chama de par, né? Que a gente define como funções pares. E agora, uma função ímpar, né? Que vem a ser, qual é a definição de uma função ímpar? Então, a função ímpar ela vai ser o seguinte: f de t é ímpar se a f de menos t é igual a menos f de t com t
pertence ao domínio de f. Então, essa é a definição do que a gente chama de função ímpar. Quando você tenta calcular a f do negativo de um valor, ela dá o negativo da função daquele valor. Quando você tenta calcular a f de menos um valor, é igual a menos a f calculado naquele valor. E daí, dois exemplos bem simples de função ímpar. Creio que se você já relembra isso quando você viu lá no ensino médio, talvez, ou em outras disciplinas, você sabe que seno é uma função ímpar e cosseno é uma função par. Mas antes mesmo de chegar nessas funções trigonométricas, a gente tem os exemplos de funções do primeiro e terceiro grau. Então, se você tiver aqui uma função, na verdade, deixa eu chegar isso aqui um pouco mais para cima. Aqui é o t, aqui é a f de t, e a gente pode pegar essa função aqui, assim. A função afim, f de t é igual a t. Função do primeiro grau. Se você checar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui f de 1. Né? Se você checar a f de 1, você vai ver que a f de 1 ela dá 1. Deixa eu colocar aqui, a f de 1 é 1. E se você checar a f de menos 1, a f de menos 1, ela dá menos 1. Assim, f de menos 1 dá menos 1. Em outras palavras, você pode escrever, nesse caso dessa função afim, que a f de menos 1 é igual a menos 1, que é igual a menos 1, que é igual a menos a f de 1. Então, a f de menos 1 é a menos f de 1 para essa função afim, x elevado a 1. E mais um exemplo aqui, a função de grau 3 também é um exemplo. Aqui então a t, aqui a f de t, e a função f de t, eu estou desenhando sem escala, como eu falei, porque eu estou fazendo um desenho mais livre à mão. A f de t igual a t ao cubo. E aí eu vou deixar para você analisar o que acontece com essa função. Mas é a mesma lógica dos casos acima. Ou melhor, acima não, acima é o caso par, né? É a mesma lógica do caso à esquerda, né? Da função f de t igual a t. E agora que a gente acabou de ver esses casos, nessas definições de função par e função ímpar, vamos aqui raciocinar sobre o caso de funções pares e funções ímpares. A gente vai continuar vendo que tipo de consequência a gente tem acerca dessas definições. E a primeira coisa que eu quero analisar com você aqui é perceber o seguinte, que o produto de duas funções pares ou duas funções ímpares é uma função par. Então, par com par e ímpar com ímpar, né, resulta em função par. E então, vou fazer o seguinte. Vamos aqui definir uma f de t, né, tal que a f de menos t é igual a f de t. Então, a f de t é par. Vou colocar aqui uma g de t, tal que a g de menos t é igual a g de t. Então, a g de t também é par. E uma h de t, tal que h de t, tal que h de menos t é igual a menos h de t. Ou seja, essa função é ímpar. E uma i de t também. Uma i de t, tal que a i de menos t é igual a menos i de t. Então, essa aqui é ímpar. Ou seja, fg, funções pares,
H e I, funções ímpares. Vamos ficar com essas 4 funções aqui. E aqui eu vou definir o seguinte. Eu vou chamar de t grande 1 de t como sendo a f de t vezes a g de t. Então, produto da f pela g. Quanto que dá a t1 de menos t? Bom, a t1 de menos t, ela vai ser a f de menos t vezes a g de menos t. Só que a f é par. A f de menos t é a própria f de t. E a g de menos t é a própria g de t. Só que f de t vezes g de t é a própria t1 de t. Então, isso aqui eu vou poder escrever como t1 de t. Olha o que eu acabei de descobrir, que a t1 de menos t é igual a t1 de t. E essa é a definição de função par. A t1 é o produto de duas funções pares. E a gente acabou de descobrir que t1 é uma função par. E fez sentido. Bateu com o que a gente tinha analisado. O produto de duas funções pares resulta numa função par. Agora, t2 de t eu vou definir como sendo a h de t vezes a i de t. Então, a t2 de menos t, ela vai ser então igual a h de menos t vezes a i de menos t. Agora, h ela é uma função ímpar. Então, a h de menos t é a menos h de t. Então, eu vou ter menos h de t. E a mesma coisa acontece com a i. A i de menos t é a menos a i de t. Então, menos a i de t, porque a i também é ímpar. E, no entanto, menos h com menos i, menos vezes menos dá mais, e a gente fica com h de t vezes a i de t. A gente fica com isso aqui como resposta. H de t vezes a i de t. Os menos ali se cancelaram. No entanto, h de t vezes i de t é a definição da própria t2. Então, isso aqui também é t2 de t. E, de fato, t2 é uma multiplicação de duas funções ímpares. E a multiplicação de duas funções ímpares resultou numa função que é par. Então, está verificado também. Por fim, eu vou fazer o seguinte. t3 de t eu vou definir como a f de t, que é uma função par, vezes a h de t, que é uma função ímpar. O que acontece se a gente for calcular t3 de menos t? Bom, isso vai ser a f de menos t vezes a h de menos t. E a f de t é par. Então, a f de menos t é a própria f de t. Então, aqui a gente vai ter f de t. Só que h é ímpar. A h de menos t é a menos h de t. Então, eu vou ficar aqui com h de t, só que negativa, não é isso? E agora, o resultado final disso, deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. O resultado final disso é que a gente ficou com f de t vezes h de t, só esses dois sem o sinal, é a própria t3. Então, a gente ficou com o menos a t3 de t. E isso é novo. Então, o produto de uma função par por uma função ímpar resulta numa função ímpar. Ou seja, a gente acabou de verificar que o produto de duas funções pares é de fato uma função par, mas quando a gente mistura uma função par com uma função ímpar, o resultado é que a gente vai ter uma função ímpar. Então, eu vou escrever aqui, deixa eu alinhar esses dois aqui, eu vou escrever aqui o seguinte, o produto de uma função par com uma função ímpar
uma função ímpar. Então, par com par dá par, ímpar com ímpar dá par, mais o par com o ímpar, ou ímpar com par, na ordem contrária, resulta numa função ímpar. E daí, enquanto esses dois casos atendem a essa primeira afirmação, né, esse último caso aqui, vou trocar ele para verde, ele atende a essa de cima aqui. Certo? Então, função par com par ou ímpar com ímpar resulta em par, e o produto de uma par com uma ímpar resulta numa função ímpar, e a gente vai usar esse resultado em breve. Então, por que esse conhecimento sobre funções pares e ímpares, né, em que isso vai ser útil para a gente? Bem, a seguinte afirmação ela é muito importante, muito relevante, quando se estuda essa representação de funções via as séries de Fourier, que é a seguinte: toda função, toda e qualquer função f de t, deixa eu escrever aqui como f de t, pode ser expressa como a soma de uma função par com uma função ímpar. Então, veja bem, toda função f de t, toda e qualquer função, ela pode ser expressa como a soma de duas funções em que uma função é par e a outra função é ímpar. E antes de fazer essa demonstração de por que isso aqui é válido, vamos ver alguns casos aqui bem simples de analisar. Por exemplo, vamos pegar f de t igual a t ao quadrado mais t mais 1. Bem, essa função ela poderia ser escrita como f de t é igual a t ao quadrado mais 1 mais t. Na verdade, deixa eu trocar essa cor aqui, deixa eu colocar esse laranja. Então, essa função aqui ela é uma função par. Essa função aqui é uma função ímpar, como foram vistos nos exemplos anteriores que eu falei. Então, a soma, deixa eu colocar esse mais aqui para o lado. Então, a soma de uma função par com uma função ímpar resulta nessa função f de t aqui, que na verdade ela não é nem par nem ímpar. Okay? Essa função aqui ela não é nem par nem ímpar, mas foi possível expressar como a soma de uma função que é somente par mais uma função que é somente ímpar. E um outro exemplo, vou colocar aqui a f de t é igual a 8 cosseno de 3t menos 5 seno de 2t. Então, por exemplo, essa função f de t aí. E essa função, bem, você deve saber que cosseno é uma função par. Então, essa parte aqui dela é composta por uma função par. Eu poderia escrever aqui como mais essa parte aqui, que é menos 5 seno de 2t. E a questão é que a função seno, né, ela é uma função ímpar. Então tá aí. A gente conseguiu escrever essa função 8 cosseno de 3t menos 5 seno de 2t como uma função totalmente par, uma parte par, mais uma parte ímpar. E nesses dois casos foi muito fácil de se detectar qual função era par e qual era ímpar. E então, ok, esses dois exemplos foram muito fáceis, só que exemplo não é demonstração. Como é que será que a gente consegue provar que essa afirmação aqui de cima ela é uma afirmação verdadeira? Bem, então eu vou apagar isso aqui e vamos tentar trabalhar. Como que a gente pode demonstrar essa afirmação? Que toda função pode ser expressa como a soma de uma função par com uma função ímpar. Toda e qualquer função f de t. Mesmo que ela seja só par, mesmo que ela seja só ímpar, e mesmo que ela não seja nem par nem ímpar. Bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever essa f de t como sendo 1/2 dela mesma mais 1/2 da f de menos t
menos 1/2 da f de menos t mais 1/2 dessa mesma função, dessa f de t. Por que eu escrevi dessa maneira? Se você observar 1/2 de f de menos t menos 1/2 de f de menos t, esses termos se cancelam, então eu posso até esquecer isso aqui. E se eu junto 1/2 da f com 1/2 da f, dá a f completa. Então, observe que essa igualdade ela é verdadeira. Só que o que eu vou fazer vai ser juntar essas duas funções, né, e depois juntar essas duas aqui em compartimentos separados para a gente conseguir enxergar separadamente. Então, eu vou escrever que a f de t ela é igual, eu vou colocar 1/2 em evidência, então a gente fica com a f de t mais a f de menos t, isso dá essa primeira parte, né, essas duas primeiras funções, mais 1/2, aqui eu estou colocando 1/2 positivo em evidência, então deixa eu colocar ele aqui, vai ficar a f de t menos a f de menos t. Então confira aí as contas, você vai perceber que eu coloquei em evidência da maneira correta, só troquei o f de menos t de posição. E daí eu vou chamar essa função aqui de fp de t, e esse p minúsculo aí é de f par. E essa função aqui eu vou chamar de f, na verdade f, né? fi de t, e esse i é de ímpar. Então, deixa eu colocar em cores diferentes. Essa verde vai ser a par e essa azul aqui vai ser a ímpar. E por que essa verde é par? Por que essa azul ela é ímpar? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essas contas. A f, então, p de t, ela é a fp de t, ela é 1/2 de f de t mais a f de menos t. Agora, quanto que é a fp de menos t? Bom, ela vai ser 1/2 de f de menos t mais a f de menos t, certo? Só que menos t dá mais t. Então, aqui vai dar a f de t. Bom, mas aí está igualzinha de cima, só que com esses dois caras trocados. Ó. Esse aqui eu posso passar para segundo, esse cara eu posso voltar para primeiro. Deixa eu selecionar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Se eu trocar eles de posição, que não tem problema, porque eles têm o mesmo sinal, acaba que eu tenho exatamente a mesma função de cima, que é a fp de t. Agora, se a fp é tal, se essa função fp é tal, que a fp de menos t ela é igual a fp de t, então isso é a definição de uma função par. Então, essa fp ela é de fato uma função par. Deixa eu reduzir aqui, deixar aqui em cima. Então, fp é uma função par. Ok, conferimos. E agora, com relação à segunda, eu vou escrever aqui a fi de t. Então, ela é 1/2 de f de t menos a f de menos t. Bom, e se eu fizer a fi de menos t? Então, ela se torna 1/2 da f de menos t menos a f de menos t. Só que menos t é o próprio t, né? Então, eu posso escrever aqui o t dessa maneira. Agora, veja bem. Agora, quem está negativo é... Esqueci de um parêntese aqui, né? Quem está negativo é a função f de t. E quem está positivo é a f de menos t, quando eu peguei e inseri aqui menos t ao invés de t. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse menos em evidência, deixa eu chegar isso aqui para fora. Eu vou colocar esse menos aqui em evidência e fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui, menos. Isso significa então que essa primeira função aqui, essa primeira função vai adquirir um menos, e esse menos aqui vira mais. Não é isso? Agora, o
que eu vou fazer, eu vou ver se eu consigo fazer, eu vou trocar esses dois caras aqui de posição. Bom, como esse aqui é positivo, eu posso inclusive não colocar esse positivo aqui e deixar ele assim mesmo. Eu vou agora colocar esse menos aqui. Agora veja bem, 1/2, sem aquele menos lá de fora, de f de t menos f de menos t, não é a função fi de t sem aquele menos no final. Só essa parte do 1/2, f de t menos f de menos t. É exatamente a função de cima. Ou seja, o resultado disso é menos a fi de t. Agora, se a fi de menos t é a menos a fi de t, essa é a definição de fi ser uma função ímpar. Então, está verificado também. Assim como a fp é uma função par, está comprovado, a fi é uma função ímpar e também está comprovado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar esse conceito que acabou de ser desenvolvido para tentar determinar as componentes par e ímpar de uma determinada função. Então, vamos fazer um exemplo aqui. E para não gastar muito tempo, eu escrevi aqui, não gastei tempo do vídeo escrevendo para a gente poder ser um pouquinho mais objetivos. Então, essa é a função f. Então, ela é 0 se t menor que 0, exponencial de menos t se o t for maior que 0. E o problema pede o seguinte, escreva f de t como a soma de uma função par com uma função ímpar. Então, o que a gente quer fazer é escrever essa função aí como a soma de uma função par com uma função ímpar. E para fazer isso, eu vou repetir essa f de t aqui, escrever que f de t ela é 0 se o t for menor que 0 e exponencial de menos t se o t for maior que 0. E aí, é interessante a gente analisar agora como que seria a f de menos t. Bom, a f de menos t ela seria 0 se menos t for menor que 0, ou exponencial de menos t se o t for maior que 0. E aqui eu fiz a substituição, eu troquei o t, substituí por menos t. Eu fiz essa troca. A questão é que aqui o exponencial de menos t acaba dando a exponencial de t mesmo, não é isso? Então aqui dá exponencial de t. E aqui é menos t, né? Então se o menos t for maior que 0. Então fiz essa troca. Aí a questão é o seguinte, que eu posso multiplicar, por exemplo, aqui em cima, os dois lados por menos 1. E aqui vai virar mais t, e 0 vezes menos 1 dá 0 mesmo. Mas o problema é que quando a gente tem uma desigualdade e você multiplica por um número negativo, eu vou ser obrigado a trocar esse sinal aqui do meio, que era t menor que 0, e ele se torna agora t maior que 0. E a mesma coisa que vai acontecer aqui embaixo. Se eu tirar esse sinal do t, né, de menos t virar mais t, então aqui eu vou ter que colocar esse sinal, t menor que 0. E daí para ficar em ordem crescente, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a posição desses dois para a gente ter primeiro um pedaço menor que 0 e depois um pedaço maior que 0. E é isso que a gente tem. Então, tá aí, está definida a f de t, e eu usei a f de t para guiar aqui mais perto como que a gente escreve a f de menos t. E agora pode ser interessante a gente colocar um gráfico, né? E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um gráfico, fazer o gráfico aqui da f. Então, a gente tem aqui a f de t, e aqui a gente tem a t. E como é que funciona essa f de t? Bem, ela é 0, não é isso? Se t for menor ou igual a 0, ou melhor, se t for menor que 0, deixa eu tentar colocar um pouco mais reto aqui, ela é 0, e de repente ela dá um salto, e quando t se torna maior que 0, ela vira função exponencial de menos t. Bom, exponencial de menos t, quando t tende a 0 pela direita, né? Então exponencial de menos t tende a exponencial de 0, que dá 1. Então aqui a gente teriam que ser bolinhas abertas, né, para ser mais preciso na representação. Então aqui a gente tem o 1, não é isso? E essa função exponencial de menos t ela vai decrescendo, não é isso? Então ela é mais ou menos assim. Ficou meio curvado, mas o desenho à mão também não é muito perfeito. É alguma coisa assim. E a questão é que, uma vez feita essa f de t, né, como que fica
a f de menos t. Eu vou colocá-la aqui. Como que a f de menos t fica? Na verdade, a f de menos t, ela fica... Deixa eu tentar selecionar aqui ela separada. Ela fica, essa função, invertida. Não é mesmo? E, na verdade, deixa eu apagar essa setinha aqui, porque essa setinha aqui tem que ficar aqui, junto do t, né? E pode ver, a exponencial de t para t menor que zero. E com certeza, se o t tender aqui a menos infinito, essa função ela vai decrescendo de valor e vai tender a zero. E dito isto, então, o que a gente espera? Deixa eu diminuir aqui um pouco para a gente ter mais espaço de trabalho, né? Mas a ideia é exatamente essa. Então, a gente precisa agora construir as funções fp e fi, né? Que é a parte par e a parte ímpar. Então, para fp, então a fp de t, ela vai ser 1 meio da f de t mais a f de menos t, não é isso? Essa era a definição da fp. E aqui para a gente, eu vou escrever de uma maneira um pouco informal, mas eu acho que é um informal que faz a gente entender melhor, faz compreender melhor. Eu vou escrever como, o que é a f de t? Ela é zero, se o t for menor que zero, e exponencial de menos t, se o t for maior que zero. E agora eu vou escrever essa f de menos t aqui. A f de menos t, ela é exponencial de t, ela é exponencial de t se o t for menor que zero, e zero se o t for maior que zero. Então, é isso aqui que a gente tem que fazer e multiplicar por 1 meio, né? Porque tem 1 meio ali do lado de fora multiplicando. E por que eu escrevi dessa maneira? Porque assim fica fácil a gente ver o que a gente vai ter que juntar. Bem, para t menor que zero, a gente precisa juntar isso aqui, ó. Para t menor que zero, a gente tem a soma da função zero, função constante igual a zero, com a função exponencial de t. Então, aqui, 0 mais exponencial de t, se o t for menor que zero. 0 mais exponencial de t é a própria exponencial de t. Então, é a exponencial de t se o t for menor que zero. E agora, para a gente olhar para t maior que zero, a gente precisa somar essas duas aqui. É a soma da exponencial de menos t com a função constante igual a zero. Então, para t maior que zero, eu vou escrever como exponencial de menos t mais zero. Isso dá exponencial de menos t. Então, para t maior que zero. E isso fica bem fácil de se calcular, né? Deixa eu melhorar aqui um pouco. Isso dá a função exponencial de t sobre 2, se o t for menor que zero, e exponencial de menos t sobre 2, se o t for maior que zero. E, na verdade, é isso. Essa é a fp. Na verdade, essa é a fp, e vale a pena eu jogar essa fp aqui, esse resultado final, para cá, visto que eu vou precisar desenvolver a parte ímpar e não tem muito espaço, né? Então, eu vou apagar aqui, pode ser interessante se você quiser as anotações, depois pausar o vídeo e pegar com calma. Então, essa aqui é a função, a parte par, né? É a parte par de como a gente expressa a f completamente, então essa parte par. E agora a gente precisa determinar a parte ímpar, mas antes eu quero ver o gráfico dessa função, dessa f par. Então, eu vou colocar os eixos aqui, mais ou menos assim. E aqui a gente tem a fp de t e aqui o t. E exponencial de t dividido por 2 para t menor que zero, bem, quando t tende a zero, né, pela esquerda, quando t tende a zero pela esquerda, exponencial de t tende a exponencial de zero, que é 1, e 1 sobre 2 dá 1 meio. Então a gente espera, e aqui eu vou colocar uma bolinha aberta, que essa função seja alguma coisa assim. Não é mesmo? E aqui seria 1 meio. E quando a gente analisa para t maior que zero exponencial de menos t sobre 2, na verdade a gente tem exatamente esse mesmo efeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Acho que sim.
exatamente esse efeito, só que invertido. A gente tem esse efeito assim. Mais ou menos isso aqui. Quando o t tende a zero pela direita, por valores de t maior que zero, a exponencial de menos t vai tender a exponencial de menos zero, que vai dar 1, e com esse sobre 2 vai dar 1 meio. E conforme t sobe, né, aumenta de valor, tende a infinito, bom, exponencial de menos t vai tender a zero, e 0 sobre 2 vai tender a zero. Então, essa aqui é a cara da fp de t. E por critério de espaço, eu também vou diminuir essa aqui um pouco para eu poder construir aqui a f ímpar, né? A função a fi de t. E por construção, a fi de t ela é 1 meio da f de t menos a f de menos t. Isso resulta em 1 meio, e assim como eu fiz anteriormente, a f de t é zero, se o t for menor que zero, ou exponencial de menos t, se o t for maior que zero, menos, agora a f de menos t, que é exponencial de t, se o t for menor que zero, e zero, se o t for maior que zero. E então a gente vai fazer exatamente o que foi feito anteriormente. Bom, para o intervalo t menor que zero, a gente tem da primeira função o zero e da segunda função o exponencial de t, sendo que aqui a gente está subtraindo. Então, isso resulta em 1 meio de, bom, 0 menos a exponencial de t, isso é menos exponencial de t, se o t for menor que zero. E agora, a parte de baixo, a gente tem a exponencial de t e a função zero. E tem que lembrar aqui do menos. Então, exponencial de menos t menos zero é exponencial de menos t. Então, deixa eu apagar aqui. Então, isso vai resultar em exponencial de menos t se o t for maior que zero. E, assim como eu fiz antes, juntando isso tudo, a gente tem, então, como resultado, menos a exponencial de t sobre 2, menos a exponencial de t sobre 2, se o t for menor que zero, e a exponencial de t sobre 2, se o t for maior que zero. E assim como eu fiz antes, aliás, é exponencial de menos t aqui, correto? E assim como eu fiz antes, eu vou apagar isso aqui tudo e vou colocar a resposta final aqui por questões de espaço e também para que a gente consiga ver o gráfico, né? O gráfico dessa função resultante. Na verdade, é assim. Então, o que a gente tem no final das contas é isso aqui. E agora, a gente vai ter um gráfico um pouco parecido com esse aqui. Um pouco, não muito. Então, eu vou colar ele aqui. E eu acho que eu consigo mover ele aqui sem problemas. Para cá, mais ou menos. Ok. Só que ele não vai ser exatamente igual ao de cima. Isso porque, para t menor que zero, ele, na verdade, o gráfico é menos exponencial de t sobre 2. Enquanto aqui em cima era exponencial de t sobre 2. Então, na verdade, nessa função de baixo, a gente tem o negativo dessa função. Então, essa parte aqui, que na função de cima está positiva, aqui, na verdade, ela vai ter que ficar negativa, não é isso? E, pelo menos aqui, isso não é muito difícil de fazer. Para eu tornar essa função negativa, basta eu inverter verticalmente e ela vai se tornar mais ou menos isso aqui. Sendo que aqui também é uma bolinha aberta, não é? E daí, essa função f de t, que tem esse gráfico aqui, ele pode ser construído como uma composição dessa função, ou melhor, dessa função com essa função, uma soma dessas duas. O que significa que esse gráfico aqui, ele consegue ser obtido da soma desse gráfico com esse gráfico. E como que isso vai acontecer? Bem,
Eu acho que eu consigo arrumar um pouco mais de espaço aqui. Deixa eu tentar diminuir isso aqui um pouco. Esse aqui também. Porque eu estou tentando resolver tudo nesse quadro aqui. Então está aqui a função fpar. Está aqui o gráfico associado a essa fpar. Está aqui a função fímpar. E está aqui o gráfico associado a essa fímpar. E eu acho que está tudo aqui organizado. E eu acabei de ver aqui que como eu copiei e colei o gráfico de cima, aqui ficou como FP, né? Mas aqui não é FP. Aqui é a FI, porque essa aqui é a função ímpar. Uma pequena correção aqui, eu fui preguiçoso e copiei o gráfico, mas eu copiei o gráfico por um motivo, porque eu quero sobrepor esses gráficos agora. Então vale essa observação. Aqui é a função ímpar. Deixa eu corrigir aqui melhor. Então aqui é a fímpar de t. Agora, o que foi dito é que a f de t ela pode ser escrita como a fpar de t mais a fímpar de t. E se você somar esses dois caras aqui, eu acho que vai ficar bem claro, né, quando você somar intervalo por intervalo, a função definida em intervalo por intervalo, que tipo de resposta você vai ter. Aqui, por exemplo, né, exponencial de t sobre 2 mais menos exponencial de t sobre 2, eu acho que está claro que isso aqui vai dar como resposta no intervalo de t menor que 0, isso vai dar 0, se t menor que 0. E nesse intervalo para t maior que 0, então se você juntar essa aqui com essa aqui, então você vai ter exponencial de menos t, exponencial de menos t sobre 2, mais a exponencial de menos t sobre 2, se o t for maior que 0, só que aqui você tem a mesma função somada duas vezes, né? Eu posso simplesmente escrever a exponencial de menos t, para t, então, maior que 0. Então, a soma dessas duas funções, da função par e da função ímpar, de fato, resultam na f de t, que era a função original lá no início. E agora, então, o que vai acontecer se eu pegar esses dois gráficos e sobrepor um ao outro? Então, se eu pegar esse gráfico aqui, vou copiar, colar aqui, colocar ele aqui. E agora copiar esse gráfico aqui e colar, colocar ele aqui. E então, se eu pegar esse gráfico e colocar um por cima do outro, deixa eu colocar dessa maneira mais ou menos aqui, assim. Ficou mais perfeito do que eu imaginava que ia ficar. O que vai acontecer quando você somar esse lado de cá? Esse lado de cá primeiro. Quando você somar essas duas funções, esse gráfico de cima e esse gráfico de baixo, eles têm exatamente o mesmo valor em módulo para cada ponto, mas um tem um valor negativo e outro positivo. Cada um desses pontos somados, da gráfico de cima com o de baixo, eles vão zerar. Então, na verdade, quando você juntar esses dois gráficos um com o outro, o que você vai ter é 0. Você vai ter isso aqui. E aqui vai ser bolinha aberta, correto? Sim. Agora, vamos lembrar o que aconteceu aqui. Aqui nesse gráfico aqui. Você sobrepôs essa curva, que tinha uns determinados valores, com ela mesma. Então, você colocou essa curva duas vezes. Isso significa o seguinte, que o efeito que você vai ter... deixa eu tentar copiar essa curva aqui. O efeito que você vai ter ao colocar essa mesma curva duas vezes é que cada um dos pontos, cada um dos determinados pontos que valia um determinado valor nessa curva, vai passar a valer o dobro. E, em particular,
aqui em 0, em que você chegava até 1/2, que ficou bem pequeno aqui, mas é 1/2, na verdade vai passar a ser 1. Então, o efeito de você somar essa curva 2 vezes, que eu vou tentar reproduzir aqui, é você ter ela mais alta, e só que dessa vez indo até o 1. E esse gráfico aqui é exatamente o gráfico da função f de t. Claro que aqui não é distorcido, porque eu aumentei a figura, mas você entendeu o que eu quis dizer. Quando você sobrepõe os gráficos, esse gráfico aqui ele é a composição desses outros dois gráficos ali em cima. Então, tanto algebricamente, que está aqui, quanto geometricamente, que foi a junção dos gráficos, de fato, a função f de t consegue ser escrita como a soma de uma função par com uma função ímpar. Então, para esse vídeo, aqui é a f de t, né? Que é então a fp de t mais a fi de t. Então, para esse vídeo, era só isso mesmo que eu queria discutir. Espero que você tenha entendido todo esse procedimento. Ele é super importante, relevante quando a gente estuda séries de Fourier e tenta ter uma compreensão, né, um entendimento melhor sobre séries. E, inclusive, essa compreensão algumas vezes vai te permitir eliminar alguns passos muito cansativos na hora de calcular a série de Fourier para uma determinada função. Então, eu espero que você tenha entendido. Desejo para você bons estudos e é isso aí.